Nesse vídeo eu vou tirar um pouco da curiosidade do pessoal aí que assiste meus vídeos, que é em relação às distribuições que eu uso nas minhas gravações, no meu dia a dia, ou nas instalações que eu faço aí de máquinas de cliente, que o pessoal fica impressionado como é que tudo é fluido nos meus vídeos aí e tal, e eles não conseguem ter esse mesmo tipo de realidade nas máquinas em que eles experimentam o Linux. Então, realmente, eu tenho que concordar com esse pessoal aí que às vezes não tem uma boa experiência com Linux, porque normalmente Linux é apenas um nicho de usuários, né, que tem máquinas antigas e querem ressuscitar o equipamento, mas muitas das vezes essas máquinas antigas elas não rodam direito o Windows e o pessoal quer que, ou acham que vai rodar melhor usando o Linux, sendo que nem no Windows consegue rodar direito por algum tipo de problema de hardware ou coisas do gênero assim, ou então com máquinas que são montadas com hardware de sucata. O cara pega um montão de computadores por aí, tira as peças, vai juntando, às vezes peças cheias de teia de aranha, formiga, cupim, rato, lagartixa queimada e o cacete, e o cara quer que o bagulho funcione ainda direito. Então, eu tenho essa estabilidade na minha máquina, que não é nem um top de linha. A minha máquina é essa daqui, ó. Olha que vergonha. É uma placa de notebook Acer que deu problema. Tem até um vídeo sobre isso aí no canal, que deu problema na saída de vídeo do monitor e eu desmontei ele todo e fiz essa porra aí. E funciona toda bonitinha. E é com essa configuração que eu tenho aqui, mostrada aqui no Conk, que é aquela máquina que está mostrada lá, que eu faço os meus vídeos aí tudo fluido e tal, e não sei o que. Aí eu tenho que confessar também que não é sempre que se consegue toda essa estabilidade de primeira. Tudo das coisas no meu canal que eu boto aí pro pessoal fazer e tal, eu sempre testo em uma máquina física ou uma máquina virtual, normalmente também em outros discos que eu tenho com outros sistemas aí, com Windows, com Mac e outros sistemas operacionais, para ver se uma configuração funciona em uma, se vai funcionar em outra, para depois nego não ficar mandando mensagem para mim falando assim, puta que pariu, fui fazer esse negócio na minha máquina, fodeu tudo, viado. E eu sempre aviso que quando vai fazer algum tipo de mudança de sistema, na sua máquina é bom fazer um backup. Eu uso, por exemplo, o Time Shift para criar um snapshot da minha instalação. Caso dê alguma ziquezira aí que eu fique sem vídeo ou sem qualquer coisa, é só eu voltar. E também faço clonagem dos meus discos aí, dos sistemas que eu estou mexendo, para também, em caso de besteira assim, federal, porque você ficar sem o boot é uma besteira municipal. Você ficar sem tudo é uma besteira federal. Que por acaso o Time Shift não consiga resolver, o clone bota de volta no disco aí tudo que eu tinha antes e eu dou sequência ao meu uso da máquina e já sei o que eu posso fazer e o que eu não posso. E isso dá um trabalho do cacete, né? Eu não peço nada em troca, tanto nos finais dos meus vídeos eu fico falando aquele monte de besteira, mas é frustrante você fazer vídeo de qualidade aí, coisa útil pro pessoal do dia a dia, e nego não faz nem a porra de um pixizinho michuruca de 10 pratas para te dar um incentivo aí para continuar fazendo as coisas, enquanto, por exemplo, tem aqueles digital influencers do caralho aí fazendo rifa de Lamborghini a R$ 1, e tem os bunda aí, os mané, né, que compram 100, 200, 300 rifas e não ganham porra nenhuma, porque não vão ganhar porra nenhuma mesmo, que a maioria é tudo golpe. Enquanto você bota vídeo útil no canal aí, vê o que vê ou vê o que não vê. Então tudo que eu coloco aqui no canal, ele é testado, e eu sempre falo, nos meus vídeos é o seguinte: tudo que eu boto no canal é testado em máquina virtual ou real. Se não funcionar na sua máquina, eu não tenho nada a ver com isso. Então o pessoal tem que ficar avisado que tudo aqui é testado. E vamos então falar logo sobre as distribuições. No caso, eu só uso duas. Eu não uso distribuição baseada, apesar de reconhecer a qualidade das distribuições baseadas, né, que normalmente é baseado no Ubuntu ou no Debian. E se por acaso o Ubuntu ou o Debian parar de funcionar, sumirem, basicamente 70% de todas as distribuições que estão por aí vão ter que migrar para outra distribuição, porque são todas basicamente baseadas mesmo ou no Ubuntu ou no Debian. Uma ou outra é baseada no Arch, por exemplo, como Manjaro, mas normalmente é sempre baseado no Debian ou no Ubuntu. Então, as duas distribuições que eu costumo usar é Debian e o OpenSUSE. No caso eu prefiro o Tumbleweed, que ele é mais, como é que eu vou dizer, atual, que é esse aqui que está nessa máquina aqui, inclusive está mostrando aqui no Conk, ele já vem com os pacotes mais novos,
o kernel também, mas vamos começar pelo Debian. O Debian foi o que conseguiu me colocar no... Me conseguiu não, que me fez entrar no mundo do Linux. E ele é bom para aquelas máquinas assim, medianas, no sentido na falta de uma palavra melhor, antiguidade, né, frente às máquinas mais novas que tem hoje em dia, e também na sobriedade dos pacotes que pela filosofia do Debian, só sai para produção depois que foi extenuante, não, que foi pesadamente testado para ser considerado estável. Então o Debian ele fica meio que assim para trás em relação a kernels mais novos, né? Ele fica ali mais ou menos no meio termo. Hoje, por exemplo, o Debian está na versão 6.22 ou 6.022, alguma coisa assim, e é bem adequado para a maioria das máquinas medianas aí, em termos de desempenho e tal. Eu prefiro o GNOME e o KDE, mas principalmente o GNOME, e serve para a maioria dos usuários aí, já que existem muitos problemas em relação a lançamento de pacotes assim, por assim dizer, na pressa, que a gente vê em outras distribuições aí. Por exemplo, no Debian, a gente viu que teve uma atualização maluca aí, isso no Debian, hein? O pessoal fala assim, Debian, dando mole desse, caralho, mas acontece. Foi lançado uma atualização aí que, mesmo com o teclado funcionando bonitinho, os acentos pararam de funcionar. Mas isso aí já foi logo, o pessoal já criou logo um patch para tirar essa confusão aí, e no dia seguinte já estava tudo corrigido aí nos próprios repositórios. E, para quem acha que Linux é toda aquela estabilidade que a gente vê por aí, o cacete, também tem esse problema aqui com os pacotes mais novos. Isso aqui aconteceu recentemente, acho que foi em março, abril, sei lá, que você tem aqui houve uma, além das outras que a gente já conhece, tem essa vulnerabilidade aqui de segurança feita por um mantenedor de pacote que colocou essa vulnerabilidade dentro do repositório do GitHub e coisas assim. Vou até deixar isso aqui aí nos comentários, para isso aqui poder ser visualizado, em que isso aqui mostra que nem sempre o Linux está tão seguro assim dentro daquela filosofia dos usuários, dizendo que liberdade, segurança na casa do caralho, e que não é bem assim. Você vê aí um colaborador que botou de sacanagem essa vulnerabilidade no pacote e isso distribuiu para as outras distribuições mais novas aí, mas que foi descoberto a tempo aí. Então, por isso que é sempre interessante você confiar desconfiando. Tanto é que quando eu faço os meus vídeos aí com as minhas modificações, sempre que dá certo de primeira, eu testo nas outras, porque quando funciona de primeira é que alguma coisa vai dar errado. Então, o Linux, no caso, no Debian, já que ele fica naquele meio termo entre o mais antigo e o menos antigo, ele não foi afetado por esse pacote, que é a partir de uma determinada versão, mas nesse caso aqui, o pacote mesmo específico do Debian acabou dando esse tipo de problema aí, mas que foi rapidinho solucionado aí. Aí, em relação ao Debian, ele é para aquelas máquinas mais medianas, funciona tudo bonitinho, pode não reconhecer direito hardware mais novos, por isso que eu falo máquinas medianas em termos de idade e de funcionalidade, no caso é de desempenho, né? Sempre com GNOME. Tem outras interfaces gráficas aí, como o Cinnamon e tal, que eu não sugiro o uso, mas podem testar. Eu prefiro mesmo, então, o básico mesmo, que seria GNOME ou KDE, que são as interfaces principais, e muitos dos pacotes dessas interfaces gráficas são usadas por essas outras interfaces gráficas, e tudo no Debian funciona bonitinho, sempre naquela mesmo esquema que eu faço no meu dia a dia. Time shift, para fazer backups das mudanças que eu faço no meu sistema aí, e clonagem de disco para ter sempre para não ter que instalar tudo de novo em caso de uma pane federal, como eu expliquei antes aí. E a outra distribuição é a OpenSUSE Tumbleweed. O problema do Tumbleweed é que o Tumbleweed é uma distribuição rolling release, ela não tem uma versão específica como Debian 10, 11, 12 ou Ubuntu 20, 22, 24. Ela vai sendo atualizada com o passar do uso dela e não tem um release que a identifique. E isso pode fazer com que haja atualizações de pacotes basicamente todo dia. Mas o sistema só avisa para você que você tem atualizações importantes
quando você tem mesmo atualização de sistema importante, igual o Windows Update, por exemplo. Você tem lá as atualizações recomendadas, que ele instala para você, mais aquelas que são de segundo plano, né, que não são tão importantes assim, ela deixa a seu critério. Então você pode fazer só seguir as atualizações de sistema que aparecem no aviso para você aí, e mesmo tendo outros pacotes para serem atualizados, eles não são uma prioridade, então você não precisa atualizar eles, a não ser que você seja daquele com toque que todo dia liga o computador e manda um apt-get update ou um zip update, coisas aí para ver se tem alguma coisa para atualizar. Isso é exagero. Uma coisa chata, por exemplo, no OpenSUSE, é que cada vez que você faz esse tipo de atualização, né, alguns pacotes que você tenha desinstalado, vamos ver aqui, cadê a porra? Alguns pacotes que você tenha desinstalado na sua máquina, quando vem essas atualizações, eles voltam. Então tem coisas que você não quer, como jogos, algumas outras besteirinhas que aparecem por aí, e acaba aparecendo de novo, aí depois de uma atualização geral do sistema, você tem que tirar tudo de novo. Uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é a porra do Plymouth, que é aquele cosmético de boot, que quando você liga a máquina fica aparecendo uma animação para esconder as linhas de boot que vão se sucedendo conforme a máquina vai dando boot até aparecer a parte gráfica. Então seria esse safado aqui. Plymouth. Toda vez que eu desinstalo essa porra, quando tem uma atualização geral do sistema, o puto volta. Então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que vir aqui em Plymouth, mandar procurar para o Plymouth e fazer isso daqui, ó. Nesta lista, tabu, nunca instalar. E todos os pacotes que eu tiro, eu sempre faço isso. E você tem aqui também, nos padrões, algumas coisas que eu tiro. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, por exemplo, eu não preciso do X, nem do Epiphany, nem do Evolution, nem nada disso. Então eu desinstalo essas porra e vou lá, botão direito, tabu, para nunca instalar, para não ficar aquela porra de redundância de programas que eu não uso na minha máquina e tal. E, novamente, todas as coisas que eu boto no site também são testadas em todas as distribuições, no caso aqui no OpenSUSE Tumbleweed, e a gente tem aqui as extensões, né, do desktop, a porra dos plugins que eu uso, as otimizações de sistema, como a parte de disco ou de energia, outras facilidades para trabalhar com imagem, com vídeos e tal, não sei o que, e tudo isso está mostrado lá nos vídeos que tem no canal, que é feito mediante a minha experiência de dia a dia de uso da máquina e da instalação de máquinas de terceiros, para que se tenha sempre o melhor uso do sistema aí, e tentar não ficar com tanta saudade assim do Windows. E uma recomendação que eu sempre falo, o pessoal pode ficar meio puto comigo com isso, mas é o seguinte: se você precisa de programas Windows, use o Windows. Ou então, no mínimo, faça um dual boot aí num disco separado, um para Windows, outro para Linux, cada um com seu próprio boot, para você não ter que ficar usando o Wine, que é a camada de emulação, que, porra, não adianta nada você não querer usar o Windows e precisar dos programas do Windows só para ter que usar Linux. É a mesma coisa que você parar de trepar para não ter filho. Então, se você precisa de programas Windows, se bem que hoje em dia não precisa tanto assim. O Office, você já tem o Office.com online aí, né? O Google Docs também, e muitos dos programas aí de plataforma Windows também você tem aí para Linux, como o OBS Studio, o editor de texto, de vídeo, né? O KDE Live, navegador de internet. A maioria das coisas que o usuário normal precisa, tem também para as duas plataformas, o Windows e Linux aí. Uma coisa ou outra mais específica assim fica mais difícil, né? Aí teria que se usar ou o emulador, que eu não dou como sugestão fazer isso. Então, tem o Windows na sua máquina aí. Hoje em dia você tem, deixa eu ver se tem aqui no meu disco. Se você não tá. Você não usa, se você tem um desktop, isso é fácil de fazer. Mas se você tem um notebook, você pode colocar esse tipo de equipamento aqui. Se o teu notebook tiver um drive de DVD e você não usa, você tira o drive de DVD, compra esse equipamento aqui, que tem dois tamanhos de espessura, 9 milímetros e 12 milímetros. Você coloca um disco SSD aqui, que também é outra recomendação que eu faço, que é colocar sempre um disco SSD na sua máquina, seja para Windows ou para Linux. E aqui
Esse equipamento ele entra no lugar do DVD da máquina e, inclusive, tem um acabamento que você pode tirar do DVD antigo e colocar aqui na frente, né? Isso aqui você vai colocar aqui na frente, porque ele simula como se fosse um drive de DVD mesmo, só que ele não tem tampa. Aí ele não tem aquela tampa que sai para colocar o DVD e depois entra de novo, né? Esse aqui é o espaço, essa aqui é a parte que fica de fora, de fora não, ali na berola do notebook. Aqui você coloca a tampinha do destacável que vem do seu DVD drive e você parece que está com um drive de DVD no lugar, no entanto você tem um segundo disco na sua máquina aí, caso você não use. Aí você pode colocar o Linux num HD desse aí e manter o Windows na outra, ou você pode botar o Linux na máquina e tem um segundo HD aí para fazer as suas besteirinhas aí, coisa do gênero. Isso aqui é notebook, tem notebook aqui que não tem essa opção, não tem DVD, então você não pode fazer isso. Mas eventualmente pode ter lá um espaço para um disco NVMe ou M2, né, que é aquele que parece um pente de memória, mas também não são todos os equipamentos que têm isso. E no desktop fica mais fácil, é só você botar mais de um HD, faz a instalação, cada um com o seu boot, e seja feliz aí na hora de fazer o uso da máquina que você precisa. Então, tirada aí a curiosidade pessoal, eu uso então Debian na maioria das vezes. E o OpenSUSE também, na maioria dos meus vídeos aí, uma vez ou outra eu boto uma distribuição baseada, mas eu não uso no meu dia a dia. E depois daquele desabafo lá no início do vídeo, né? Se você achar que eu mereço aí, se gostou do vídeo, faz um pixzinho, michuruca aí de qualquer valor para ajudar o velho aqui a manter manter o canal. E a chave Pix está na descrição do vídeo. E se você gostou ou não gostou, já sabe a recomendação, né? Você não se inscreva no canal, não divulgue nas redes sociais, não mostre para seus amigos, não comente, não dê joinha, não peide, não fume, não fode, não sai de cima, que eu tô cagando. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!